de Tique Arce, que a gente acompanhou, uma das maiores surpresas. Uma zebra, podemos dizer assim, aconteceu agora há pouco com transmissão da ESPN e do Star Plus. O Flamengo está eliminado da Libertadores da América. Aquele Fla-Flu histórico, talvez o maior Fla-Flu de todos os tempos, não vai acontecer por conta do Flamengo. Foi uma noite de opostos. Uma noite que às 7 da noite a gente viu um time que entendeu o jogo, entendia a necessidade. Jogadores que sentiram o jogo. Um treinador que preparou bem o jogo. E aí o São Paulo passou pelo São Lourenço. O que a gente viu em Flamengo e Olímpia foi totalmente o oposto. Aquele Flamengo que se criticava no Brasileiro, que não sentiu o Brasileiro, era o time das Copas, talvez tenha sido o Flamengo do Brasileiro. Eu não sei se a culpa é dos jogadores, se a culpa é do treinador, se a culpa é da diretoria. A gente vai discutir tudo isso aqui com os nossos comentaristas. Mas uma coisa eu sei, de todas as eliminações do Flamengo este ano, esta é a mais vexatória, mais do que aquelas proporcionadas pelo treinador Vitor Pereira. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Fala, torcida do Mengão, tudo em cima? Bem-vindo ao canal MS Fla, um canal carregado de notícias e carregado de informações do nosso querido Mengão. E se você quiser saber o que acontece nos bastidores do Fla, eu já recomendo que fique até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Então, se inscreva no canal, ative o sino, pois aqui todos os dias trago notícia quente do nosso querido Mengão. Então, galera, vamos aqui trazer uma triste notícia, que o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América 2023. Infelizmente, o Mengão não jogou nada fora de casa. O Mengão perdeu pro time do Olímpia lá no Paraguai por 3-1. Tinha ganhado no Maracanã de 1-0. Não fez seu resultado dentro de casa. Então, sofreu fora de casa, né, galera? Então, infelizmente, vamos trazer aqui essa triste notícia. E vamos acompanhar aqui toda a imprensa da ESPN Brasil trazendo análise do jogo. O link está na descrição como crédito. Então, vamos ao vídeo. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Léo, Breiler, aos fãs e às fãs do esporte. Comemora o Olímpia, comemora o Fluminense, comemora o Bolívar, comemora o Inter, comemora o Palmeiras, comemora o Racing, comemoram todos os outros times da Libertadores. A maior zebra em muito tempo que eu vejo na competição. O Flamengo faz 1-0 fora de casa contra uma equipe fraca e consegue tomar 3 gols de cabeça. Sem competir, sem lutar de verdade, sem jogo coletivo, muito nervoso e praticamente destrói a sua temporada. A não ser que consiga uma virada no Campeonato Brasileiro, porque para esse elenco do Flamengo, para esse investimento, se ganhar a Copa do Brasil, é pouco ainda. Para esse Flamengo, esse investimento ser eliminado pelo Olímpia realmente é imperdoável. Olímpia, que fez os gols de bola aérea, que a gente já falava da fragilidade defensiva do Flamengo, e que no domingo venceu o Guarani do Paraguai por 5-3, com a maioria dos gols vindos de bola aérea. Então era uma bola cantada, todo mundo sabia o que ia acontecer. Inadmissível o Flamengo perder com 3 gols nesse tipo de jogada. Tudo bem, Pedro Ivo? Tudo bem, William? Boa noite a você, Vitor, Breiler, Bertozzi, fã de esporte com a gente. Uma noite histórica, a gente pode chamar assim. Supercopa, Recopa, Mundial, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, um Campeonato Brasileiro que você ainda não começou a competir, Libertadores. Não dá para você plantar uma coisa e querer colher outra. O Flamengo rasgou todo e qualquer planejamento de 2023. Em 2022 também rasgou, deu muita sorte com o trabalho do Dorival em pouco tempo e com a qualidade. Não vai ser toda a temporada que vai se salvar daquela maneira, com valores individuais ou com talento, porque nem o talento entrou em campo hoje. Os talentosos jogadores do Flamengo hoje, apáticos. Um time mau, um time que pior, não só perde, mas é como perde, sem competir. O que o torcedor do Flamengo não vai digerir, não vai aceitar e corretamente é a forma passiva como o Flamengo encara um jogo desse tamanho. É a forma passiva como o Flamengo não entrou em campo. Foi um dirigente que é um Flamengo, dirigente que faz deboche de torcida de Olímpia. Ah, foi poucos fogos, achei que ia ser mais. É um Flamengo que não entendeu o tamanho do jogo no Defensor del Chaco. É um Flamengo que mirou muito no Fla-Flu, não mirou no Olímpia. E o Birner fala muito bem. Quando você abre 2-0 no agregado, que você por 2 ou 3 minutos conseguiu quase que tirar aquela pressão inicial do Defensor del Chaco, o vexame, e dá pra falar assim hoje, fica ainda maior. Não é por hoje, é por como perde hoje e pelo que não é a temporada do Flamengo até aqui. É isso. O Flamengo que tomou de 4-0 do Bragantino, isso é um ponto fora da curva. Aí toma de 3-0 do Cuiabá, acontece, São Paulo tem dessas coisas. Empata com o América, mas é o time do brasileiro, agora eliminado pelo Olímpia. Começo a achar que o ponto fora da curva foi a vitória de 2-0 sobre o Grêmio. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite companheiros, boa noite, fãs do esporte. E olha, em toda essa era, desde que o Flamengo
voltou a ser um clube com boa receita, com boa administração, pelo menos nesse aspecto, né? Certamente não no esportivo, mas no aspecto estrutural, eu acho que essa é a pior. O Olímpia é mais time que o Al-Ahly, que o Al-Hilal, perdão, que o eliminou na semifinal do Mundial, não é. O Olímpia é um time pior do que o time que ganhou do Flamengo no começo do ano no Mundial de Clubes. E tendo toda essa circunstância, 1-0 a favor, 2-0 no agregado, com um time tecnicamente, assim, indiscutivelmente muito melhor, é imperdoável, né? Acho que esse é o tipo do revés que expõe muitas coisas sobre a postura dos jogadores, sobre a postura da comissão técnica, que queira ou não passa para o campo. O seu técnico ser expulso num jogo como esse, sabe? Não transmite nenhum tipo de tranquilidade. É do líder que você espera algum tipo de exemplo e ele não foi capaz de passar isso. É a segunda vez que o descontrole de um membro da comissão técnica tem impactos no Flamengo. A gente lembra o que aconteceu recentemente em Belo Horizonte. Então, nada é por acaso, né? Tem as questões táticas, as questões técnicas, tem tudo isso. 3 gols de cabeça. O segundo gol de cabeça, assim, não é necessário nem o salto. O jogador do Olímpia está no chão, né, para fazer a cabeçada e marcar o segundo gol. O terceiro gol sai com jogadores do Flamengo colados ao chão, sem ter a capacidade de cortar ali o cruzamento. Então, é chocante, para dizer o mínimo. É chocante o Flamengo sair da Libertadores dessa maneira. É assim que o Olímpia chegou à sua classificação. Então, houve, de fato, muita incompetência e falta de leitura, seja dos jogadores e seja do treinador na partida de hoje. Mas é claro que o problema não é só esse. O problema, como disse o Breiler, também atinge bastante a diretoria, que não consegue fazer valer o poderio financeiro que tem. A derrota é tão... Fala, Léo, desculpa. Não, sabe o que me deixou muito claro que o Flamengo estava completamente perdido? A reação do Olímpia após o segundo gol. Que pensa o seguinte, você não é favorito no confronto, tá? Você faz o mais difícil, que é criar a situação de ir para os pênaltis. Que já era uma situação que você não imaginava estar. O ideal seria, cara, respira. Não, o Olímpia sentiu, cara, vai sair o terceiro. Ele sentiu a fragilidade do outro lado. A gente tava até na maquiagem ali, né, Bini, no Breiler, e tá falando, cara, o jogo tá pro terceiro gol do Olímpia. Então, assim, como é que o próprio Flamengo não deu um jeito de respirar ali, de ser o time mais malicioso nessa hora também? É um time experiente, cascudo. É um time experiente, Nossa, capaz de administrar, né? O Jean cita muito bem o início do segundo tempo, e ele já falava na transmissão, tem um problema com o Gerson ali não ajudando o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma atuação muito ruim, mas está muito desprotegido no primeiro tempo. Ele inverte. O Maia começa a cair um pouco mais para a esquerda, o Gerson vai um pouco mais para a direita, depois ele se movimentou bastante. Corrige minimamente isso no início do segundo tempo e avança um pouco o bloco de marcação. O que você pensa agora o Flamengo vai minimamente... O Flamengo não conseguia, nem com ajuste ali, que tem uma mínima melhora de segundo tempo, o Flamengo não consegue apresentar nada. E parece que a todo momento você fica achando que tem algo estranho no ar, porque o Flamengo não pressiona, o Flamengo não joga com bola, o Flamengo não evolui tanto quando tem um mínimo acerto ali de posição na volta do intervalo. E aí eu tô com o Léo. O Flamengo sente muito o gol. E o Flamengo sente o gol porque parece que é um pacote. O jogador sabe quando a coisa não está andando dentro de campo. Ele sabe quando não está funcionando. O Bruno, eu acho que a gente pode tentar falar que ele é o que se salva ali na atuação, mas eu acho que também Thiago Maia com boa vontade. Tinha campo para o Bruno. E quando o adversário dá campo para o Bruno, a gente sabe o que acontece. E nem isso estava bastante, porque a engrenagem toda muito comprometida. Agora, a única coisa que eu não acho é histórico. Eu acho que o tom tem que ser um pouco acima da cobrança interna do Flamengo. Agora, o Flamengo veio semeando isso aí. O Flamengo, quando a gente para aqui e fala a defesa não é confiável ainda, tentou arrumar o time de trás, de frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar finalizando. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos
são exceção. Então, são eu falei, exceções. o jogo contra o não Grêmio é uma exatamente... exceção. o time de Copa. Mas... E hoje é desafiado uma O máxima. Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde Pedro. pro Alcas. Vai, Bita. Eu por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo, ele, para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes. Né? Obviamente, pelas equipes mais fracas, ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, a manipulação de resultado é muito mais difícil, não tem. Não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época. Então, essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje, essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim. O Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro e o Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro porque o Botafogo disparou, são 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o terceiro ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato Nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que... E a gente debatia isso aqui uma coisa de 2 semanas, um dia de segunda-feira. Sim. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birner. Fala. Eu acho que depois disso tudo, pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. Mas chega numa hora, um clube que tem tanto dinheiro, tanta capacidade de investimento, largar a sua história vencedora, alguns jogadores, hora deles saírem e reconstruir uma equipe. Porque eu vou ser mais uma vez enfático. De todas as possibilidades que o Flamengo teve em torneios grandes e do tamanho de suas derrotas, essa para mim, respeitando o gigantismo do Olímpia no continente, mas pesando as situações atuais, ela só não é maior, essa derrota, do que a virada do Cabanhas. Essa talvez seja a segunda derrota mais improvável em mata-mata da história do Flamengo em Libertadores. Com um time muito forte, com um time que você olha para o banco, a gente cansa de falar aqui, olha, saíram tal. E aí eu pego o jogo do Cuiabá, do final de semana, não competiu. Aí eu pego o São Paulo dizendo, esse time se mobiliza no mata-mata. Porque é só comprar um discurso muito conveniente que vem de fora, né? Chega. O Brenner é muito feliz quando ele fala logo no início que o Flamengo hoje, e é o pavor, é o que o torcedor não quer. O Flamengo hoje, ele flerta com aquele Flamengo que em algum momento foi piada em Libertadores, que era jogo no celular para acompanhar, e fracassava, e derrapava, e ficava aquela provocação. O Flamengo não era acostumado. Menos pelo roteiro e mais pela prática. Acostumado com aquilo. Eu estava fazendo um levantamento aqui para tentar, tive até a ajuda do nosso Caio Sá, da ESPN, porque eu falei, Caio, eu não lembro, se você puder me ajudar até para a gente trazer aqui no programa, a última vez que o Flamengo tomou 3 gols no mata-mata de Libertadores, é justamente nessa época, a gente está falando de maio de 2010. 3-2 para a Universidade de Chile, no Maracanã, no jogo, nas quartas de final. Depois que eliminou o Corinthians, não foi? Só que o que acontece a gente está falando de 2010. O Flamengo começa uma reconstrução financeira em 2013. E não basta você ter dinheiro. Não basta você ter dinheiro. Você precisa saber
brincar. Você precisa entender o brinquedo para você poder brincar com esse brinquedo caro que você tem. 2022, o Flamengo não perde nenhum jogo de mata-mata. Ele ganha os 2 do Tolima, ele ganha os 2 do Corinthians, ganha os 2 do Vélez. Para te passagem, 2021, ele ganha os 2 do Defensa e Justiça, ele ganha os 2 do Olímpia, ele ganha os 2 do Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo passou a viver uma realidade no cenário sul-americano que torna a situação de hoje ainda mais... Você acha que os jogadores do Olímpia acreditavam que iam ganhar um jogo antes do jogo? Mas acho que o Jean chamou até para entrar nesse papo. Fala, Jean. Fala, Jean, para depois acionar o Breiler aqui. Fala, Jean. Não, só porque eu acho que assim, é importante a gente ressaltar que pode até parecer estranho quando a gente fala, né? Eu até falei, ó, o Flamengo não faz valer em campo o poderio financeiro que ele tem. E é bom que se diga, antes que pintem críticas nesse sentido. Eu acho que o poderio financeiro do Flamengo é mérito do Flamengo, né? Aqueles que pedem fair play financeiro não sabem. Distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. Jean Oddi, queria te ouvir sobre essa declaração do Gabigol. No momento que a gente vê o gol invalidado aqui do Flamengo, só para te situar, Jean, não sei se você está com o retorno aí, a gente está vendo o gol invalidado do Flamengo também, que seria o gol que levaria o jogo para os pênaltis. Segundo o Gabigol, como é bom aqui do lado, sabe como é que é, né, Jean? Pois é, William, a declaração ela é absurda, né? Porque ela coloca a responsabilidade da eliminação em cima da arbitragem. Eu não vou nem discutir isso porque acho que assim, tudo que a gente falou até aqui desde o começo do programa, acho que já deixa claro que não passa pela arbitragem a eliminação do Flamengo. Acho que a própria torcida do Flamengo, na sua maior parte, sabe que o principal problema não é esse, não foi isso. E aí acho que a declaração ela fala muito sobre o Gabigol, sobre o que ele é muitas vezes, porque a gente está falando de um jogador de altíssima qualidade, um ótimo jogador de altíssimo nível, um jogador que faz a diferença no futebol brasileiro, um jogador que entrou já para a história do Flamengo e tem tudo para transformar essa história em algo ainda maior, mas é um jogador que dá a impressão de poder de repente ser ainda maior ou entregar muito mais se conseguir focar no futebol. Porque eu não estou falando só das declarações fora de campo, das preocupações com isso, de querer de repente jogar para a torcida, como fez inclusive uma vez contestando o Eric Faria, o repórter da TV Globo, quando contestou notícias que tinham sido dadas e que no fim não tinham nada de mentirosas. Mas aí aquela coisa, a rede social, o Gabigol jantou esse, jantou aquele, jantou não sei quem. Assim, ele se preocupa muito com essas coisas, realmente, para o nosso padrão ali no futebol brasileiro, ele faz tanto a diferença que talvez se ele conseguisse focar muito mais no futebol, essa diferença que ele faz seria ainda maior. Eu acho que ele é um cara que muitas vezes se perde nesses aspectos. A declaração de hoje é claramente uma declaração de quem se perdeu nesse aspecto. A declaração do Bruno Henrique, o Breiler já ressaltou, é muito mais consciente, tem muito mais a ver com o que aconteceu. O pedido de desculpas do Bruno Henrique acho que tem muito mais a ver com o que aconteceu. A gente pode até discutir se é o caso de jogador pedir desculpa ou não para a torcida. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas em determinados casos eu acho até que cabe o pedido de desculpa. O que não cabe é essa postura que o Gabigol muitas vezes tem fora de campo e também dentro de campo. Eu acho que são problemas talvez até diferentes, o fora de campo e o dentro de campo, né? As declarações, o que isso causa, a quem isso prejudica e tudo mais. Mas dentro de campo é indiscutível. Assim, o tempo que o Gabigol passa reclamando com a arbitragem, a quantidade de cartões inúteis que ele toma, né? E isso evidentemente acaba em algum momento ocasionando o desfalque de um jogador que ninguém discute, é bom demais e faz muita diferença. Eu acho que isso tudo precisaria ser resolvido. E por quem? De novo, aí a gente vai voltar no senhor Marcos Braz, né? Assim, porque não é só o técnico. Quantos técnicos passaram por ali? Eu acho impossível que nenhum técnico do Flamengo, desses todos que passaram com o Gabigol, não tenham chamado ele e falado, cara,
Vamos tentar segurar isso. Você só se prejudica, você prejudica o Flamengo, prejudica a todo mundo com essa postura, e essa postura não muda. E a direção de futebol do Flamengo não parece ter o menor interesse ou nem mesmo a menor capacidade, talvez seja mais capacidade de resolver esse problema. No escanteio que resulta no terceiro gol, ele toma o cartão amarelo, ele sai batendo palma. Se é um árbitro um pouquinho mais chato ali, porque alguns são... Já vai cartão. Né? Já vai outro e vai pra rua. E aí já era. Deixa eu liberar o Jean, porque depois do futebol apagado do Flamengo, chegou a hora de apagar a luz do estádio, né? Jean, obrigado, viu, meu querido? Um abraço pra você aí, Jean, que acompanhou o Botafogo ontem, o Flamengo hoje. Obrigado pela tua participação aí, pelo trabalho teu aí. Valeu, amigos. Um abraço para vocês. Bom prosseguimento aí de programa. Muito bem. Abração para o nosso querido Jean Oddi. O Birner queria falar. Birner tá aqui. Não, é sobre a declaração do Gabigol. Eu acho que ele foi entrevistado porque ele é muito grande e ele não tinha a menor ideia do que falar. Ele falou qualquer coisa que veio na cabeça, até as coisas que ele não acredita. Mas estava engasgado. Ele estava achando... Ele acha o que ele falou. Ele falou porque ele quis. Ele falou porque ele quis. A ideia do Flamengo não era que ele falasse depois do jogo. Ele falou porque ele quis. Estava na cabeça dele. Ele não tem que falar. Não, ele não tinha que falar. Só pra... Porque, na verdade, se todos os jogadores fossem falar, eles falariam... Não falou do nada, ele pensou no que ele falou. Não, mas ele pensou no que ele falou. Para falar da Comebol do lado, falar da arbitragem e tal, ele pensou no que ele falou. Ele estava incomodado durante o jogo e já tinha pensado isso e falou. Responsabilidade dele. Perfeito, a responsabilidade dele porque ele falou. E se tiver que ser punido por isso, mas eu acho que ele não crê nisso. Porque eu vou ter que subestimar a inteligência do jogador. Então, acho que ele tem uma certa dificuldade de assumir responsabilidades, eles, jogadores, no caso, alguns, como o Gabigol, ou outros que talvez não quiseram falar sobre o que aconteceu hoje, porque, voltando ao que a gente fala desde o início do programa, é uma derrota, não existe inaceitável no esporte, mas se fosse usar a palavra, essa seria... Vergonhosa, vexatória, inadmissível. Essa seria, por causa da diferença de qualidade das equipes, e investimentos, e potencial, e tempo em que o técnico está no comando da equipe também, qualquer coisa que você quiser. Ele está há mais tempo do que o Vitor Pereira. E qualidade dos técnicos, o que você quiser. O lance que você quiser. Falar muito mais tempo que o Arce. É isso, qualquer coisa que você quiser. O lance de falar de vexame, vergonha, um absurdo, eu acho que a gente não pode banalizar. E não pode querer tratar qualquer tropeço em campeonato. Não é uma derrota qualquer. Isso. Só que quando você tem o elenco que você tem, o caixa que você tem, o trabalho financeiro que você tem, e você não consegue gerir bem aquele que deveria ser o principal departamento de um clube, que é o de futebol, você tem problemas de gestão, e você é eliminado como você é, porque o ano vem te dizendo, Mundial, é Al Hilal, é Palmeiras, é Del Valle na Recopa, é o Vasco, que hoje está quase rebaixado, você perde no Clássico, é o Fluminense da Taça Guanabara do Estadual, é o brasileiro que você não consegue competir pelo terceiro ano competitivo, é o Olímpia na oitava de final, e aí quando você pega esse pacote todo, não processo, do não projeto, do não trabalho naquele que deveria ser o principal departamento do clube, aí você pode falar, isso é um vexame, isso é uma vergonha. Não é por hoje. Nossa, foi eliminado pelo Olímpia, então eles lá berrando que foi vexame. Não, o processo todo que desemboca no que aconteceu hoje é um vexame. O processo de você ter vice-presidente brigando com o atacante, o preparador físico dá um soco, ninguém chega para dar um basta, a falta de comando. Isso é um vexame, isso tudo é um vexame. Hoje simboliza, a eliminação hoje ela é emblemática. Você tomar 3 gols no mata-mata que você não toma há 13 anos, reforça, carimba, vai dar o selo, vai todo mundo lembrar da eliminação contra o Olímpia, no Defensor del Chaco, em 2023. Mas o processo todo, ele é um vexame. Porque uma coisa é você fazer um bom jogo, nem que não seja o seu melhor jogo, e de repente a bola não entra, bate na trave. Porque o jogo é isso. O time chega não uma vez... perde. Agora, como você perde? Outra... You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.